Sétimo ano, sou a professora Isabel, nossa aula é de História. Hoje, o nosso conteúdo é Os Europeus Disputam o Mundo Atlântico. Então, a União Ibérica. No século XVI, o Império Espanhol ele era imenso. Ele tinha várias colônias espalhadas pelo território mundial. Entre essas colônias, os Países Baixos, que compreendiam aquela região da Bélgica e da Holanda. Em 1850, morre Dom Henrique, rei de Portugal. Com a sua morte, o rei de Portugal não deixa nenhum sucessor. Filipe II, como é o seu parente mais próximo, ele se torna o rei de Portugal. Então, ele é o rei da Espanha e agora, nesse momento, ele se torna também o rei de Portugal ao mesmo tempo. Com isso, além da região de Portugal, todas as colônias portuguesas espalhadas pelo mundo ficam sobre o seu domínio. Com isso, se formou a União Ibérica. Então, o que foi a União Ibérica? Foi a junção, entre a Espanha e Portugal, administrada, dominada por um rei chamado Filipe II. E houve, a questão da independência dos Países Baixos, Por quê? Porque ele impôs o catolicismo, já que aquela região era protestante, aumentou os impostos e aí se fixou um conflito contra a Espanha, A população realmente se rebelou e assim conseguiram a independência dos Países Baixos. Com essa independência, a formação da Holanda, do país que hoje é a Holanda. A Holanda agora é um país, já que se tornou independente, e aí eles resolvem invadir a colônia portuguesa, que é o Brasil. Então aí começa a guerra por açúcar e escravo. Então, eles decidem vir aqui para a região do Brasil, mais precisamente para o Nordeste, e aqui eles instalam a Companhia das Índias Ocidentais em 1621. Com qual objetivo? O lucro com a venda de açúcar e o comércio de escravos, vindos da África. A região primeiramente escolhida foi Salvador. Foi Bahia porque tinha realmente a questão da maioria da parte dos engenhos. Então, eles invadem a Bahia, em 1624. Não há reação dos habitantes a primeiro momento. Eles fogem, para o interior. E aí, posteriormente, há sim uma guerra, que foi até chamada de Guerra de Emboscadas, em que os portugueses que estão aqui, os habitantes, conseguem expulsar os holandeses. Mas não desistiram, em 1630 eles invadem Pernambuco. E assim, mais uma vez, eles conquistam Olinda e Recife. Nesse momento, a administração dessa região do Pernambuco fica, sim, a comando dos holandeses. O governador, na época de Pernambuco, era Matias de Albuquerque, sem muitas condições de lutar, contra os holandeses, já que eles vieram em grande quantidade, vieram armados, Ele foge para o interior e ali ele forma o Arraial do Bom Jesus. Entra na história um rapaz chamado Domingos Fernandes Calabá, que ele vai ficar, ele é habitante, da região, mas ele vai ficar do lado dos holandeses, Então ele vai entregar todas as artimanhas, todos os segredos dos colonos portugueses. Então eles conseguem conquistar não só Recife e Olinda, mas também a região do Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Arraial do Bom Jesus, A invasão e o domínio foi onde o governador Matias de Albuquerque tinha se instalado. E aí Matias, no caso, sem conseguir, combatê-los, ele foge
para Alagoas, né? Ele segue para Alagoas. Mas antes disso, ele manda prender e matar Calabar pela sua traição. Nassau, no Brasil holandês. Então, para a administração, né, de Pernambuco, é enviado o conde João Maurício de Nassau, conhecido como Maurício de Nassau, né? E aí ele vai fazer a administração holandesa nesse período. Então, ele realiza várias medidas, entre elas empréstimos aos colonos portugueses, que realmente estavam com dificuldade, já que as guerras e os conflitos realmente tinham, de algum certo modo, afetado os engenhos. Ele também realiza melhoramentos em Recife, como infraestrutura, na construção de ruas, de pontes, né? E outra medida foi a tolerância religiosa, já que aqui naquele período era o predomínio catolicismo e os holandeses eram, na sua maioria, protestantes. Então, ele quis realmente que houvesse a não disputa religiosa naquele momento. A restauração. Em 1640, os portugueses entram em luta contra os espanhóis. Então, o episódio foi conhecido como a restauração, né? Que Dom João IV assume o trono português. Firmou um acordo de paz com a Holanda. Então, já para realmente que houvesse, né, a separação da União Ibérica, já que estava no domínio rei espanhol. A reação luso-brasileira. Com isso, os portugueses mandam tropas para cá, né, para Pernambuco, muitos homens, muitos armamentos, né, e com isso ocorre o conflito chamado de Insurreição Pernambucana em 1648. E assim eles conseguem, de uma vez por todas, expulsar os holandeses dessa região. Os holandeses, por sua vez, né, pegaram e já sabiam todas as artimanhas da plantação da cana-de-açúcar. Como eles tinham colônias, né, nas Antilhas, eles levaram. Mudas, né? E também a questão do território lá era bastante favorável, como o nosso aqui do Nordeste. E aí eles começaram as plantações de engenhos, né? De canaviais nessa região de Antilhas. Assim, prejudicando, de certo modo, os engenhos brasileiros, né? Que houve sim uma decadência, porque agora tinha realmente a questão da disputa, né, da concorrência. Então, os holandeses saem do Brasil, mas eles levam consigo também o domínio do açúcar mundial. Então, gente, essa aqui foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o nosso assunto. Até a próxima aula. Bons estudos!